Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui em mais um Faísca tá On, nesse sábado pela manhã, véspera de clássico nacional. Palmeiras e Vasco, Vasco e Palmeiras. O jogo em Brasília pela questão aí da venda de mando de campo do Vasco. Um jogo que já decidiu competição nacional e um jogo que já decidiu competição internacional. Enfim, final da década de 90, início aí dos anos 2000, Vasco e Palmeiras era o maior e melhor jogo do futebol brasileiro. E a gente tem muito o que conversar sobre esse Vasco hoje. Principalmente de que maneira o Vasco pode melhorar o seu rendimento para que ele possa ter mais êxito nas 3 competições que ele vem disputando. Estive presente na última quinta-feira em Ponta Grossa e posso trazer com um pouquinho mais de propriedade o que eu vi lá em loco, de posicionamento dessa equipe do Vasco e de que maneira o Vasco pode tentar melhorar, se é que tem como melhorar. E também quero falar um pouquinho sobre a questão do Capasso, que desde a coletiva do Felipe aí na última quinta-feira tomou conta do noticiário do Vascaíno. Enfim, antes de eu chegar com a minha resenha, eu vou pedir um favor para você. Tá vendo esse QR Code que tem aí embaixo? Faça um favor. Escaneie esse QR Code que é do Jean Reversê. O Jean, que é um corretor de imóveis sério aqui de Santa Catarina, do nosso litoral, que dos 10 mais caros metros quadrados do Brasil e não para de crescer, 4 ou 5 estão aqui em Santa Catarina. E você tem a possibilidade de ver imóvel em Balneário Camboriú, em Itapema, na Praia Brava, Barra Velha, Pissarras e Penha. Para quem não sabe, Penha é a cidade do Beto Carreiro, esse parque temático. Ou seja, você quer vir passar as suas férias aqui em Santa Catarina, você quer investir, porque qualquer imóvel desse você pode fazer a locação durante o ano inteiro. Você acaba pagando aí a prestação do seu apartamento só com as locações que você consegue fazer durante o ano. E também, você aí que está acompanhando esse vídeo de qualquer lugar do mundo, se você é um corretor de imóveis e você tem o seu parceiro, escaneia, chama o Jean que ele vai desenrolar e eu tenho a certeza que vai trazer uma boa oportunidade para você. Depois da vinheta eu volto, falando muito sobre esse Vasco e como sair dessa armadilha que o Vasco está hoje taticamente. Está muito difícil do Vasco crescer nesse momento em todas as competições. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, na última quinta-feira, o Vasco empatou aí com a equipe do Operário de Ponta Grossa pela partida de ida da Copa do Brasil. A Copa do Brasil esse ano, que vem mostrando o quanto está difícil. Teve a história do pote 1 e pote 2. Pote 1 é a galera que veio da Libertadores, né? Que vem de competições aí sul-americanas. E tem a questão do ranking da CBF. O Vasco até ano passado fazia parte do pote 2, agora conseguiu partir aí pro pote 1. E se a gente olhar esses confrontos, ninguém conseguiu assegurar a vaga absoluta. Talvez quem esteja mais próximo dela é o Cruzeiro, que acabou vencendo por 2-0. O Atlético Mineiro empatou fora de casa com o Maringá daquela maneira, teve pênalti. O Fluminense ganhou da Aparecidense somente 1-0. O Santos empatou com o CRB 1-1. Deixa eu só fazer uma correção aqui. O Botafogo também encaminhou bem a sua classificação. O Internacional venceu apenas por 1-0. O rival ganhou do Botafogo da Paraíba por apenas 1-0. Enfim, ninguém dos grandes. O Red Bull Bragantino, que faz essa grande campanha no Brasileiro da Série A, perdeu para o Criciúma. Enfim, a gente sabe que não é fácil. Só que a gente precisa sempre separar, quando analisa futebol, resultado e desempenho. Você empatar com o Operário de Ponta Grossa fora de casa, o Operário atual campeão paranaense, o Operário que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro há alguns anos, não é nada de trágico. Trágico é você passar durante a partida 60, 70 minutos sem dar um chute no gol. E isso é algo que vem incomodando muito o torcedor vascaíno. A falta de possibilidades ofensivas dessa equipe é algo que chega a ser constrangedor. Se a gente parar para pensar, nos últimos 4 jogos,
o rendimento dessa equipe, o Vasco não faz gol. O Vasco não consegue fazer gol. Aliás, o Vasco não consegue chutar ao gol do adversário. O gol da última quinta-feira foi uma chapada linda desse jogador espetacular que é o Nuno Moreira. E eu já vou aqui, torcedor, pegar a minha prancheta para tentar explicar para vocês aqui o que eu penso dessa equipe do Vasco e qual o grande problema. E por isso que eu botei aí na capa o Coutinho pedindo socorro. Só para deixar claro e para contextualizar. Eu entendo que o Coutinho poderia estar rendendo muito mais do que ele vem rendendo. Agora, que eu consigo colocar um percentual muito grande que o Felipe Coutinho não está conseguindo entregar um bom futebol no seu entorno. Isso, assistindo um jogo em loco, para mim, fica muito claro. A disposição tática do Vasco, que o Felipe usou lá em Ponta Grossa, é o 4-2-3-1, né? A linha de 4 aqui atrás. PH, João Vitor, Lucas Freitas. Aliás, o Lucas Freitas, se tivesse vindo do futebol argentino, futebol uruguaio ou de alguma equipe europeia, tinha muita mais moral que ele tem, vem jogando muita bola. E o Piton. Hugo Moura e Jair, Rayan, Felipe Coutinho, Nuno e Verratti. Uma questão que fica clara você assistindo um jogo do Vasco, isso aqui é a disposição tática quando você está atacando, correto? É o 4-2-3-1. Quando você defende, os beiradas descem aqui, o Verratti vem ao lado do Coutinho e esses dois jogadores ficam nesse posicionamento aqui, fazendo o balanço, né? O lado que tá a bola balança nesse 4-4-2. Quando algum jogador dessa primeira linha ou dessa segunda linha consegue roubar a bola e a bola chega até o Felipe Coutinho nessa zona do campo aqui, é a maior angústia para o Felipe Coutinho e para quem está assistindo um jogo do Vasco. Porque o Felipe Coutinho é aquele cara que é o sniper, que está pronto para dar o tiro. E quando ele vai dar o tiro, ele descobre que não tem alvo. O Vasco, infelizmente, não tem absolutamente ninguém que possa, a partir da hora que o Vasco rouba a bola, vou colocar o adversário aqui de uma forma desorganizada, só para o torcedor entender o que eu quero falar. Só vou caprichar aqui na última linha do adversário. A partir da hora que o Felipe Coutinho chega nessa bola aqui, o Felipe Coutinho fica temporizando, o Verratti vai conseguir atacar esse espaço? Não vai. O Rayan tem por característica ser esse jogador de receber entre linhas no facão? Não vai. O Nuno tem força para fazer isso? Não tem. Ou seja, o Felipe Coutinho acaba se tornando um refém solitário de um contra-ataque. E quando ele tenta acionar o Verratti não consegue minimamente segurar essa bola, temporizar para pelo menos devolver no Coutinho e esperar essa linha andar. A partir da hora que a bola entra no Verratti, é questão de 2, 3 segundos para o Vasco já não ter mais a posse e terminar com tudo. Por exemplo, no gol que o Vasco faz contra o Operário na quinta-feira, a linha do adversário está aqui, montada, o Verratti tenta buscar o espaço, o Coutinho, já temendo dar a bola muito na frente, ela fica curta, ela acaba batendo aqui nas costas do Verratti e sobra para o Nuno, que consegue dar essa chapada linda nessa zona do campo aqui, matando o goleiro Elias. Outra questão, torcedor. Como o Vasco não é uma equipe dominante, uma equipe que consegue ter o controle do jogo no último terço, conseguir ficar com a bola ali, o Nuno sofre demais tendo que descer toda hora aqui. Não que Beirada, jogador que joga nesse posicionamento, não possa voltar. Tem que voltar. O Lamine Yamal volta no Barcelona. Então esquece isso. A questão não é que o jogador tem que ficar só lá na frente. A questão é, quanto mais você conseguir ficar no campo de ataque, você não precisa dar esse tiro. E como o Vasco não controla o jogo, o Vasco não controla a posse, o beirada do Vasco, igual o Nuno, vai uma, duas, três, quatro, cinco e fica nesse vai e vem o tempo todo. A partir da hora que essa equipe conseguir subir as linhas, ter posse no campo de ataque, você consegue trabalhar essa bola aqui com mais jogadores na zona onde estiver o campo, né? Aqui, eu estou colocando o adversário de modo desorganizado só para o torcedor entender. O que eu quero é subir a linha, é deixar o Vasco aqui. Então, se o Nuno receber essa bola aqui, trocar, rodar, e ele tiver só
do último terço para frente, a maioria das suas ações, esse cara vai ser um jogador espetacular. Quinta-feira, ele teve a oportunidade de aqui, na zona defensiva, dar um drible de futsal lindo. Foi na frente da cabine. Ele puxa com uma bola, empurra com uma perna e empurra com a outra pela frente, assim, um drible lindo. E no segundo tempo, já lá do outro lado das cabines, ele dá um drible de letra que o Edmundo fazia com maestria. O problema é que foram 2 dribles lindos, que quebram uma linha, que deixam um jogador para trás, só que não é na última linha. É aqui no campo de defesa. Então, esse drible aqui no campo de defesa é algo que tem muita preocupação. E o Felipe Coutinho, eu até usei um termo forte no pós-jogo e também no Bom Dia Gigante, que eu fiz ontem ao lado do Emerson, que o Felipe Coutinho deu tipo um chilique nele. Em alguns momentos, na última quinta-feira, ele ficava pulando, querendo arrancar o calção, puxando a camisa, tendo muita dificuldade de ter entendimento com esses jogadores do Vasco. Então, haja, e qual é a maneira de arrumar isso? Eu vou ser bem sincero para você, torcedor. Eu vejo que um novo técnico, ou o Felipe com tempo, não sei se vai conseguir, agrupar mais esses jogadores, porque o Vasco é muito distante ainda, e continuar querendo ficar com a bola, ter posse. Vai amenizar? Vai. Agora, o que vai amenizar essa questão do Vasco, sem dúvida nenhuma, é a janela do meio do ano. A direção do Vasco tem o compromisso de conseguir acertar de 2 a 3 contratações para tirar essa equipe lá de trás. Quinta-feira, o Operário adiantou as linhas desde a hora que tomou o gol. E você olhando lá em loco, o contra-ataque estava armado. Era só o Vasco ter o mínimo de qualidade técnica para executar esse contra-ataque. O Vasco ia conseguir fazer 2, ia conseguir fazer 3. Até porque a última linha da equipe do Operário e o volante, o número 5, 55, o Jaci, que era o capitão da equipe, a gente está falando de um volante de 1,93 m com 80 e poucos quilos. Então ele ia ter muita dificuldade de acompanhar esse Vasco no contra-ataque. Só que o Vasco, a bola cai no pé do Coutinho, ele temporiza, não aparece ninguém para ele poder dar uma bola no ponto futuro, não aparece ninguém para fazer isso. O que o torcedor precisa entender é que o Coutinho já mudou a sua característica de jogar. Aquele Coutinho do Liverpool, que vinha arrastando da esquerda para dentro e dava a chapada, essa é uma versão do Coutinho que cada vez vai existir menos. O Coutinho é um cara hoje que vai precisar muito mais do cérebro do que dos pés para jogar. Só que o seu entorno vai precisar ter essa alegria na perna. E hoje o seu entorno, infelizmente, não dá a condição que o Coutinho merece para poder tocar essa bola. Para o jogo de amanhã, confesso a você que eu mudaria essa equipe do Vasco. Eu colocaria aí 3 volantes. Matheus Carvalho vai ser titular com o Felipe, tenho quase que certeza. Entrou muito bem quinta-feira. É um jogador ali que ele ao lado do Hugo. E mais um volante, eu acho que esse volante poderia ser o Tietê, para dar um pouco mais de dinâmica, e Felipe Coutinho. E lá na frente, Nuno e Verratti. Ou até poderia segurar o Nuno um pouquinho pela questão do desgaste, eu não sei como ele tá, mas se der para iniciar com o Nuno, inicia com o Nuno para ficar ao lado do Verratti. O Verratti, aliás, que foi até minha pergunta na coletiva da última quinta-feira para o Felipe, quando o Vasco não é dominante, quando o Vasco não consegue ter posse, o Verratti é um jogador nulo. Talvez, num jogo igual amanhã, até o Ryan, que precisa jogar mais bola também, precisa entregar mais, poderia ser esse centroavante no lugar do Verratti. Só que a gente entende que pela toda a história, por tudo que acontece, é difícil barrar um cara igual o Verratti. E para encerrar o meu Faísca Tá On de hoje, falar um pouquinho sobre essa história do Capasso, que eu confesso a você, torcedor, que não tem a ver com a coletiva do Felipe na última quinta-feira. Não tem só a ver com isso. Tem a ver com tudo aquilo que eu leio nas redes sociais e observo. Eu não entendo em que momento o Capasso virou esse jogador tão fantástico que possa ser reintegrado ao elenco do Vasco. A gente não pode esquecer que ele tem 16 jogos com a camisa do Vasco, 9 derrotas, 3 vitórias e 4 empates. Nos 7 jogos que ele foi titular em 2023, o Vasco perdeu absolutamente os 7 jogos. Ah, foi campeão do Campeonato Paraguaio no último ano. Gente, na boa, Campeonato Paraguaio hoje na América do Sul é o campeonato com 6ª ou 7ª relevância. Não dá para tirar isso como parâmetro. O parâmetro é, o Olímpia decidiu pagar mais caro pelo Rojas que estava no Vasco do que ter a manutenção do Capasso no seu elenco. Você não acha estranho isso, torcedor? E outra coisa, é uma questão de conduta.
O Vasco perde, o Capasso vai para as redes sociais postar e fazer gracinha. O que ele fez com o João Vitor, quando o João Vitor errou contra o Ceará, que ele foi fazer gracinha na rede social, para mim não serve. O Vasco perde pro Flamengo, o torcedor sempre sente essa questão de perder pro Flamengo, ele vai para a rede social, faz gracinha. Então, torcedor, essa questão do Capasso, desculpa. Não acho que pode ser um ativo, porque se daqui a um mês ele pode assinar um pré-contrato, o erro foi na contratação. Um jogador que, infelizmente, não performou com a camisa do Vasco. Detalhe, ainda mandou o torcedor calar a boca. Não esqueçam, no último jogo dele em São Januário, ele faz um jogo no Campeonato Carioca e vai para a torcida e manda calar a boca e manda colocar a mão na orelha. Então, esquece isso aí, vamos pensar em jogadores novos daqui para frente, que a direção possa ter êxito na hora de contratar. Beleza, galera? Gostou dessa resenha hoje do Faísca Tá On? Dedão no like, dedão no like, dedão no like, compartilhe nas suas redes sociais, deixe o seu comentário aí embaixo, concorda, discorda, tá tudo certo, respeito a opinião de todo mundo. E a gente se encontra agora, novamente, amanhã, no pré-jogo desse Vasco e Palmeiras lá em Brasília, e que dê tudo certo. Abraço, galera! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!